O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Bom, nós estamos conversando sobre o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos na última parte do livro, que se chama Táticas Avançadas. Dentro das táticas avançadas temos o capítulo de número 18, que se chama A Verdade sobre o Talento, quando os genes importam. Eu dividi o capítulo 18 em 3 partes para que a gente pudesse estudá-lo melhor e hoje a gente vai finalizar o capítulo 18, ou seja, vamos estudar capítulo 18, parte 3, ok? Bom, do que trata, né, o capítulo 18, o finalzinho dele? O que ele vai falar pra gente? Ele vai falar pra gente que existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem avançar mais rápido do que as outras. E não é apenas porque elas trabalham mais, porque são mais disciplinadas, e não é apenas porque elas tiveram mais sorte, né? Muitas vezes a diferença está em algo que é muito mais profundo do que tudo isso. Elas encontraram o jogo certo para elas jogarem. Essa é a questão, tá? O primeiro bingo do dia já está aí. Então, o James Clear, nosso autor querido, né? Ele vai apresentar uma ideia muito libertadora no final do capítulo 18. Uma ideia, assim, que é capaz de mudar completamente a forma como você enxerga o seu potencial. Qual é essa ideia libertadora? É a de que você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser a melhor do mundo. Você precisa descobrir onde que as suas forças naturais conseguem florescer, ok? Já tem um segundo bingo aí, tá bom? Vamos para a leitura? Depois a gente vai conversar mais sobre o capítulo 18. Eu gosto só de fazer uma introdução para que a gente entenda, né, do que se trata. Então vamos lá. Lembram que a gente terminou a parte 2 do capítulo 18 com as perguntas, né? Então a gente fez a primeira pergunta só na última parte, agora vão vir as outras, tá? Então, só para vocês relembrarem, o James Clear fala que à medida que você explora opções diferentes, tem uma série de perguntas que você pode fazer a si mesmo para você restringir continuamente os hábitos e as áreas que serão mais satisfatórias para você, ok? Então, a gente já fez a primeira na última aula, né, que é o que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros. E agora a gente vai partir da segunda pergunta, que é o que me faz perder a noção do tempo, né? Sabe quando você pega uma coisa para fazer que é tão legal que você perde a noção do tempo fazendo aquilo? Fluxo é o estado mental em que você entra quando está tão concentrado na tarefa que o resto do mundo desaparece. Essa mistura de felicidade e desempenho máximo é o que os atletas e os artistas experimentam quando estão no fluxo. É quase impossível experimentar um estado de fluxo e não achar a tarefa satisfatória, pelo menos em algum grau. Próxima pergunta. Onde eu obtenho maiores retornos do que a maioria? Estamos continuamente nos comparando com aqueles que nos rodeiam. E um comportamento é mais provável de ser satisfatório quando a comparação está a nosso favor. Quando comecei a escrever no site jamesclear.com, minha lista de e-mails cresceu muito rápido. Eu não tinha certeza do que estava fazendo, mas sabia que os resultados pareciam vir mais rápido para mim do que para alguns dos meus colegas, o que me motivou a continuar escrevendo. O que é natural para mim? Por apenas um momento, ignore o que lhe foi ensinado. Ignore o que a sociedade lhe disse. Ignore o que os outros esperam de você. Olhe dentro de si e pergunte: o que é natural para mim? Quando me sinto vivo?
quando me senti como o meu verdadeiro eu, sem qualquer julgamento interno ou preocupação em agradar aos outros, sem dúvidas ou autocrítica, apenas sentimentos de engajamento e prazer. Sempre que se sentir autêntico e genuíno, você está indo na direção certa. Para ser honesto, parte desse processo é apenas sorte. Michael Phelps e Hicham El Guerrouj tiveram a sorte de nascer com um conjunto raro de habilidades altamente valorizadas pela sociedade e colocados no ambiente ideal para que essas habilidades se desenvolvessem. Todos temos um tempo limitado neste planeta e os verdadeiramente grandes entre nós são aqueles que não apenas trabalham arduamente, mas também têm a sorte de estar expostos a oportunidades que lhes favoreçam. Mas e se você não quiser deixar isso por conta do acaso? Se não conseguir encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor, crie um. Scott Adams, o cartunista por trás de Dilbert, diz: todos têm pelo menos algumas áreas nas quais podem estar entre os 25% melhores com algum esforço. No meu caso, sou capaz de desenhar melhor que a maioria das pessoas, mas não posso ser considerado artista. E não sou mais engraçado do que um comediante mediano que nunca atinge o estrelato. Mas sou mais engraçado do que a maioria das pessoas. A mágica é que poucas pessoas conseguem desenhar bem e escrever piadas. É a combinação dos dois que torna o que eu faço tão raro. E quando você acrescenta o meu histórico de negócios, surge um tópico que poucos cartunistas conseguem explorar sem vivenciá-lo. Quando você não consegue vencer sendo o melhor, pode vencer sendo diferente. Combinando suas habilidades, você reduz o nível de concorrência, o que torna mais fácil se destacar. É possível superar a necessidade de uma vantagem genética ou anos de prática, reescrevendo as regras. Um bom jogador trabalha arduamente para ganhar o jogo que todo mundo está jogando. Um grande jogador cria um novo jogo que favoreça as suas forças e evite as suas fraquezas. Na faculdade, eu projetei a minha própria biomecânica, que era uma combinação de física, química, biologia e anatomia. Eu não era inteligente o suficiente para me destacar entre os melhores físicos ou biólogos. Então, eu criei o meu próprio jogo. E como me convinha, eu estava apenas fazendo os cursos que me interessavam. Estudar parecia menos trabalhoso. Também era mais fácil evitar a armadilha de me comparar com todos os outros. Afinal, ninguém mais estava fazendo a mesma combinação de matérias. Então, quem seria capaz de avaliar se eles eram melhores ou piores? A especialização é uma maneira poderosa de superar o acidente da genética ruim. Quanto mais você dominar uma habilidade específica, mais difícil será para os outros competirem com você. Muitos fisiculturistas são mais fortes do que a média dos lutadores de queda de braço, mas mesmo um enorme fisiculturista pode perder na queda de braço, porque o campeão de queda de braço tem uma força muito específica. Mesmo que não seja o mais talentoso, muitas vezes você pode vencer sendo o melhor em uma categoria muito restrita. A água fervente amacia uma batata, mas endurece um ovo. É impossível ter controle do fato de ser uma batata ou um ovo,
mas você pode decidir disputar um jogo em que o melhor é ser duro ou ser mole. Se conseguir encontrar um ambiente mais favorável, pode transformar a situação de uma em que as probabilidades estejam contra você em uma em que estejam a seu favor. O próximo título agora é Como tirar o máximo proveito de seus genes. Nossos genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. Uma vez que percebemos os nossos pontos fortes, sabemos em que gastar o nosso tempo e energia. Sabemos quais tipos de oportunidades procurar e quais tipos de desafios devem ser evitados. Quanto melhor entendermos a nossa natureza, melhor será a nossa estratégia. As diferenças biológicas são importantes. Mesmo assim, é mais produtivo focar se está atingindo seu próprio potencial do que se comparar a outra pessoa. O fato de você ter um limite natural para qualquer habilidade específica não tem nada a ver com o fato de ter atingido ou não o limite de suas capacidades. As pessoas ficam tão presas no fato de que têm limites que raramente exercem o esforço necessário para se aproximar deles. Além disso, os genes não são capazes de torná-lo bem-sucedido se você não estiver agindo. Sim, é possível que o treinador sarado na academia tenha genes melhores, mas se não executar a mesma rotina de exercícios, é impossível dizer se recebeu cartas genéticas melhores ou piores. Até ter trabalhado tão arduamente quanto aqueles que admira, não explique o sucesso deles pela sorte. Em resumo, uma das melhores maneiras de garantir que os seus hábitos permaneçam satisfatórios ao longo do tempo é escolher comportamentos que se alinhem com a sua personalidade e habilidades. Trabalhe arduamente nas coisas mais fáceis. E aí vem o resumo do capítulo, em que ele faz com 6 tópicos. Vamos lá, resumo do capítulo. Tópico 1. O segredo para maximizar as suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Tópico 2. Escolha o hábito certo e o progresso será fácil. Escolha o hábito errado e a vida será uma luta. Tópico 3. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma séria desvantagem nas circunstâncias desfavoráveis. Tópico 4. Os hábitos são mais fáceis quando se alinham com as suas habilidades naturais. Escolha os hábitos que melhor se adequem a você. Tópico 5. Escolha um jogo que favoreça os seus pontos fortes. Se não conseguir encontrar um que lhe favoreça, crie. E por último, tópico 6. Os genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. Gente, eu achei esse capítulo demais. Esse final de capítulo, então. Sabe quando você está fazendo uma leitura e você está com uma caneta marca-texto? Que você quer marcar as melhores frases, as frases mais importantes? E aí chega num ponto que você está marcando o capítulo inteiro? É esse final de capítulo 18. Não tem uma frase para passar despercebida. Todas são importantíssimas. E o capítulo 18 termina dessa forma, ok? Agora a gente vai conversar sobre ele. Só dando um spoiler para vocês que na próxima aula a gente vai começar o capítulo 19. E o título do 19 é A Regra de Cachinhos Dourados. Motivação na vida e no trabalho. Ó, vai ser muito bom também, tá? Esse capítulo, só dando spoiler. Então vamos lá, gente. Vamos conversar sobre esse fechamento de capítulo que é rico demais, né?
Eu comecei a aula falando para vocês que existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem avançar mais rápido do que as outras, né? E não é apenas porque trabalham mais, porque são mais disciplinadas, porque tiveram mais sorte. Não. Muitas vezes a diferença entre elas está em que elas encontraram o jogo certo para jogar. E aí, com a leitura do final do capítulo, fica mais claro isso que eu disse, né? Quem encontra o seu jogo certo para jogar, voa, né? E aí, o livro traz uma ideia muito libertadora, que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio potencial, né? O livro diz que você não precisa ser a melhor do mundo. Você só precisa descobrir onde as suas forças naturais podem florescer. Vamos pensar nisso. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando se encaixar em ambientes errados. Elas escolhem carreiras que não combinam com os seus talentos, elas criam hábitos que não combinam com a sua personalidade, elas perseguem objetivos que foram impostos pelos outros. E então, essas pessoas passam anos acreditando que elas não são boas o suficiente. Mas talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez o problema seja que elas estão simplesmente jogando o jogo errado. E aí o livro faz uma pergunta poderosa, né? O que faz você perder a noção do tempo? Gente, essa pergunta é muito boa, né? Existe alguma atividade que você começa e de repente horas se passaram? Algo que prende a sua atenção de forma natural, algo que faz você esquecer do relógio? Isso é um sinal importante, né? Porque quando entramos nesse estado que o livro chama estado de fluxo, o esforço parece muito mais leve, a concentração aumenta e aí o hábito se torna muito mais satisfatório de ser realizado. O fluxo, gente, ele deixa pistas sobre aquilo para o que fomos naturalmente inclinados a fazer, né? Mas tem uma outra pergunta que eu considero que ainda é mais importante do que essa, que seria assim: onde você obtém resultados melhores do que a maioria das pessoas? Talvez você escreva com facilidade, talvez você organize projetos naturalmente, talvez você ensine bem, que é o meu caso, talvez você tenha facilidade para vender, talvez você saiba ouvir, talvez você seja criativa, talvez você seja analítica, talvez você tenha uma combinação única de talentos. E muitas vezes a gente ignora as nossas maiores forças. Por quê? Porque elas parecem normais para nós, são nossas. Então, para nós é normal, né? Como elas sempre foram fáceis de realizar, a gente assume que elas são fáceis de realizar para todo mundo. Gente, mas não são, tá? Não são. E é exatamente aí que costuma existir uma enorme oportunidade. Os seus maiores talentos geralmente estão escondidos atrás daquilo que você considera que é muito comum. Na verdade, são os seus maiores talentos, né? E aí o livro traz então uma reflexão profunda pra gente. Ele pergunta: o que é natural para você? E aí ele pede, por um momento, ignore as expectativas, os julgamentos, aquilo que os outros esperam. E se pergunte: quando que eu me sinto verdadeiramente viva? Quando que eu sinto que eu estou sendo eu mesma? Quando que eu me sinto autêntica? Porque sempre que você encontra esse lugar, você está mais próxima do seu caminho natural, né? Tem outra coisa que eu considero ainda mais importante. Vamos lá. Continua aqui comigo, ó, o raciocínio. Você não precisa depender apenas da sorte. Porque tem muita gente que fala assim, né? Fulano não dá para comparar, nasceu com o bumbum virado para a lua.
né? Gente, nem todos nascem com as mesmas vantagens. Entendam isso e aceitem, tá? Nem todos recebem as mesmas oportunidades. Vamos aceitar, isso é uma verdade. Mas isso não significa que você está condenada. Porque existe uma estratégia poderosa, o livro apresenta para nós essa estratégia. Qual é? Criar o seu próprio jogo. Se você não for apresentado uma oportunidade maravilhosa, crie a sua, crie o seu próprio jogo. O James Clear, ele compartilha no livro a história do Scott Adams, que é o criador de um personagem famosérrimo nos Estados Unidos que se chama Dilbert, né? Então, assim, ele reconheceu que ele não era o melhor desenhista, que ele também não era o melhor comediante, mas ele combinou essas duas habilidades, o desenho e o humor. E ele juntou a essas duas habilidades ainda uma terceira, a experiência empresarial que ele tinha. E aí ele criou algo único, algo que, assim, quase ninguém ia conseguir reproduzir. E esse é um dos maiores segredos do sucesso. Então você não precisa vencer sendo melhor que todos em tudo. Você pode vencer sendo diferente de todos. Olha o bingo aí. Porque quando você combina os seus talentos, você reduz a sua concorrência. Porque não vai ter tanta gente que faz a mesma coisa que você, combina os mesmos talentos que você, né? Quando você cria uma categoria própria, você deixa de disputar espaço com milhares de pessoas. E aí grandes resultados muitas vezes vão surgir dessa combinação de habilidades comuns, desde que elas sejam usadas de forma extraordinária, ok? E isso muda tudo, gente, porque talvez você esteja tentando ser excelente em apenas uma única coisa. E já tá difícil tentar ser excelente em uma única coisa, ok. Mas, na verdade, o seu diferencial, ele pode estar na combinação de várias coisas. Talvez a sua força esteja em ensinar e comunicar, né? Tô dando um exemplo baseado em mim, né? Mas também pode ser em organizar e liderar, em criar e vender, aprender e simplificar. São várias coisas, né? A pergunta não é apenas no que eu sou boa. A pergunta tem que ser também, que combinação de talentos me torna única? E o James Clear mostra no capítulo 18 que a especialização também é uma maneira poderosa de criar vantagem. Então, quanto mais específico for o seu campo, menos concorrência você vai enfrentar. É o que eles chamam de nichar, né? Subnichar, o subnicho do subnicho, né? Então, dessa forma, maiores serão as suas chances de se destacar. Porque quando você não pode ser a melhor numa categoria muito ampla, você pode se tornar excepcional numa categoria específica, outro bingo aí. E aí, então, a gente consegue chegar na conclusão mais importante de todo o capítulo, na minha opinião, que são: os genes não determinam o seu destino. Eles apenas indicam as suas áreas de oportunidade. Eles mostram onde o seu esforço pode produzir mais frutos, mais resultados. Mas ainda existe uma parte que depende totalmente de você, não depende dos seus genes. Qual é? O livro fala: o trabalho, tá? Porque o talento sem nenhuma ação não gera nenhum resultado. O seu potencial sem ser colocado em prática continua sendo apenas o seu potencial. A sua capacidade sem que seja executada não transforma vida nenhuma. Então você pode ter dons incríveis, mas se você não agir, não usar esses dons, eles vão permanecer adormecidos, é ou não é? E é por isso que o James Clear encerra o capítulo 18 com uma das ideias mais importantes, eu acho que de todo o livro, e não de todo o capítulo. Ele diz: trabalhe
arduamente nas coisas que são mais fáceis para você. Olha só, não desperdice a sua energia tentando ser outra pessoa. Não lute contra a sua natureza. Não construa hábitos incompatíveis com quem você é. Construa hábitos alinhados com as suas forças, com seus interesses, com a sua personalidade, com os seus talentos. Porque quando você consegue fazer esse alinhamento, ser consistente se torna mais fácil, né? O progresso se torna mais rápido. E aí o sucesso também se torna muito mais provável. Vamos pensar aqui agora numa coisa. O que faz você perder a noção do tempo? Em quais atividades que você obtém melhores resultados do que a maioria das pessoas? Que talentos naturais que você talvez esteja ignorando? Você está jogando o jogo certo ou você está tentando vencer no jogo de outra pessoa? E qual combinação única de habilidades pode se tornar o seu diferencial? Isso tudo é para você pensar. Porque a prosperidade, ela não surge apenas do esforço bruto, simples. A prosperidade, ela vai surgir do alinhamento, né? Dos seus talentos com o seu esforço. E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro, que é o desenvolvimento de uma identidade forte, alinhada com seus talentos e com seu propósito. Na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você identifica suas forças naturais, como que você desenvolve hábitos compatíveis com a sua personalidade, como que você constrói disciplina sem lutar contra si mesma, como que você transforma talentos em resultados, né, concretos, e como que você cria uma vida alinhada com quem você realmente é, para que a vida não seja uma luta, né? E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, com exercícios práticos para você fortalecer todos os dias a sua mentalidade, que agora é uma nova mentalidade de expansão. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Ok? Agora escreve aqui para mim nos comentários qual talento natural você acredita que você precisa desenvolver mais a partir de hoje. Você já tem ele já é seu, mas você precisa desenvolvê-lo, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende apenas a criar hábitos, aqui você aprende a criar hábitos que fazem sentido para quem você é. Porque o sucesso ele não acontece quando você tenta copiar o caminho dos outros. O sucesso acontece quando você descobre o seu próprio caminho, quando você encontra as suas forças, quando você constrói os seus hábitos alinhados com essas forças. E quando você trabalha consistentemente na direção do seu potencial, certo? Então, a mensagem que eu quero que fique para vocês é que você não precisa ser perfeita. Você não precisa nascer com todos os talentos. Você não precisa competir com todo mundo. Mas você precisa descobrir onde que as suas forças naturais podem florescer. Por isso que você está aprendendo aqui comigo que o verdadeiro crescimento acontece quando o talento e a disciplina caminham juntos. Porque os seus genes, eles mostram as possibilidades, mas são os seus hábitos que transformam essas possibilidades em realidade, ok? O último bingo do dia aí, ó, no finalzinho, tá? Então, para te lembrar, como sempre no final de cada aula, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, comenta o que você quiser, responde as perguntas que eu te fiz durante a aula, ativa o sininho das notificações, manda essa aula para alguém que você sabe que também vai evoluir muito aprendendo isso e continua aqui comigo, porque no próximo capítulo nós vamos descobrir um dos maiores desafios
da construção de hábitos duradouros. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.